Oi, Cleia, boa noite. Gostei muito do teu recado ontem, muito amoroso em relação ao conteúdo que traz o caminho para você. Muito obrigada. Sejam todas bem-vindas. Hoje vamos a ter uma super convidada, a fundadora de Atualidade LLB, economista, palestrante em diferentes lugares, uma pessoa muito preparada, com muito conteúdo. Eu admiro muito el tipo de trabajo y de pesquisa que la faz. Vamos a darle tiempo a nuestro Instagram, que está comunicando a las seguidoras. Oi, Silvana, ¿tudo bem? Prazer tenerte aquí. Así vamos convidando en breve a Alejandra o Ale. Vamos lá. Te estoy mandando un convite. Ya mandé. Hola. Hola, hola, hola. Tudo bom? Finalmente, né? A gente falou. Nossa, que alegria ter a você aqui. Nossa, Obrigada por aceitar o convite. a Sil foi minha aluna já, Silvana. Sim, já me contou, me contou. E a Silvana acompanha o Caminho do Encontro desde o primeiro encontro presencial na Livraria Cultura. Que demais! Ela estuvo em todos os encontros presenciais. É uma das primeiras participantes da primeira turma, muito, muito querida. Ela Aí é uma disse, sim, fui. gente, Mariela, gente legal encontra gente legal, né? A gente vai se. Sim. Porque eu acho que os interesses te vão acercando, Ale. É uma coisa que as afinidades são as que acercam, sem dúvida, sem dúvida. Eu até uso a palavra, eu uso uma expressão chamada tribo de afinidades, que a gente vai se encontrando, que às vezes não tem a mesma idade, não tem a mesma vida, mas vai se encontrando todo mundo. Mas eu acho que, mira, os valores, os interesses e o propósito acercam as pessoas muito mais além do grupo ao que pertencem ou da idade. Eu também acho. Eu acho que em um determinado momento da vida, esses factores são os que aglutinam a las pessoas. Concordo Bom, completamente. estoy súper encantada con tenerte aquí. Hice a tarefa para el hogar, leí todos los diarios, tanto los de aquí como los de fuera. Y, bom, gostaria que começaras você por onde você agir melhor. Seja você a guia hoje del tema da atualidade que estamos trazendo no caminho. Tá. É o seguinte, eu vou começar e aí se alguém tiver alguma pergunta ou se você tiver alguma... Eu tenho perguntas, assim que te las vou a fazer depois quase no final, ok? Tá. E aí vamos respondendo. Tá, eu acho que a gente pode falar de muitas coisas. Eu acho que a gente pode falar de Brasil, a gente pode falar da guerra da Ucrânia, a gente pode falar dos Estados Unidos. Eu vou começar falando rapidinho da guerra, porque eu acho que não dá pra gente falar de atualidade sem começar a falar meio que rapidamente do que tá acontecendo. Todo mundo vê as notícias e tal, mas o que eu acho que motivou especificamente agora, porque agora, né? O Putin tá no poder desde 2000, né? Há mais de 20 anos. Por que ele esperou esse momento para ele atacar a Ucrânia? Ele já teve outras iniciativas, já anexou a Crimeia, mas por que esse momento? Eu acho que para ele, eu até falo nas minhas aulas, que foi uma tempestade perfeita. Porque você tinha, antes do Biden, o Trump, que adorava ele. Então, você vê a grande potência, a grande democracia dos Estados Unidos meio que puxava o saco do Putin. Não sei se você lembra das reuniões que eles tiveram, todo mundo assim, nossa, que absurdo. E ele achando o Putin o máximo. Então, isso também mudou, porque agora é o Biden, é o governo democrata, bem mais democrata dos democratas também, né? E também outra coisa, eu acho que a Europa estava num momento muito fragilizado. Eu acho que ainda está Total. Totalmente fragilizado. Então, primeiro, você tinha o Boris Johnson tinha acabado de sair daquele escândalo da festa na pandemia. O Macron, que agora eu até li que ele vai ter eleições agora daqui a 2 semanas, e ele teve uma recuperação durante a guerra, porque ele foi o único líder que apareceu. Né? Assim, de fato. De isso quero falar depois contigo, porque eu fiz um estudo com um filósofo espanhol que se chama Javier Alonso, e ele fala justamente da figura do presidente de Ucrânia e como faltavam heróis neste momento da história. A gente carece de líderes. Isso, mas ele é um líder. Ele é um líder. Ele é comunicador, ele, viste, coloca a emoção, não saiu do lugar da guerra, vestido de guerra. Ele, olha, ele o fez muito bem. Muito bem.
tá fazendo, né? Assim, eu acho que ele é um típico caso. E outra coisa, tem até uma coisa que eu acho que as pessoas esquecem, que até ele tem um ministro de comunicação digital, o Sí. Zelensky. Isso é muito importante, porque assim, não dá para você comparar o arsenal de guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Tipo assim, e a Mas outra tuvo una comunicación y una conexión digital con el muito. povo y con el mundo fuera, que E eso acercó a distancias y él fue não, creciendo. não, e outra coisa, Maria Laura, se você for pensar, tem todo um lobby que ele fez das empresas ficarem queimadas se permanecerem na Rússia, de fazer foi em todos os lados, assim, né? Eu comecei a segui-lo, esse ministro da comunicação digital do Zelensky, eu comecei a seguir ele no Instagram, segui-lo no Instagram, ele não é conhecido. Na hora que comecei a seguir, eu recebi uma mensagem que se eu quisesse, eu podia mandar Bitcoin. Olha que loucura, assim, sabe? Eles foram muito inteligentes em montar essa estratégia, porque eles sabiam que com o arsenal de bélico não ia ser suficiente. E Não. eles sabiam também que a OTAN não ia ajudar diretamente, porque não é um país membro, né? Então eles não. O único pedido grande do Zelensky, que era fechar o espaço aéreo, ele também não conseguiu, porque ninguém quer mexer com a Rússia. Né? Eu acho que assim, é engraçado que tem outro dia eu vi o Guga Chakra falando, achei super interessante. Uma coisa é o conceito que a gente acha de política, tem a ONU, tem a OTAN. Outra coisa é política real. A gente sabe que a Rússia não é uma democracia, a gente sabe que a China não é uma democracia, a gente sabe que vão ter as sanções, mas ninguém vai ter coragem de ir lá e arrumar um mecanismo com o Putin para talvez virar uma terceira guerra mundial, né? Então, isso que o Zelensky sabia, que ele, apesar de ter pedido para todo mundo, ele sabia que ninguém ia fechar o espaço aéreo. Então, ele usou muito bem essa questão de mídia. Muito. Foi assim, Total. outro dia até eu li, achei super interessante que ele foi não dá para comparar, né? Não vou querer comparar, mas só para a gente fazer uma analogia, um Winston Churchill digital. Total. Vos sabés que eu estou aqui com o computador aberto mientras falo contigo. Eu leo muito os diários europeus, porque eu gosto, sempre te chega a informação 6 horas antes, 12 horas antes. Sim. E realmente, eles lo comparam com Hitler, com Jesus Cristo, com Putin e ele, o ucraniano, como o líder mais carismático, muito. Com a mesma potência que Churchill. Impressionante. É um país muito mais pequeno. Não dá nem para comparar. Não dá. Então, pra você imaginar. E assim, é louco. Até fiz um post agora essa semana falando daquele livro do fascismo da Madeleine Albright. Eu vi que você lo publicou. Gente, esse livro, assim, tem que ler, Maria Laura. Todo mundo tem que ler. É super importante, porque a gente vê que a história se repete. Claro, com outros personagens. Mas, assim, algumas coisas são muito fáceis de se repetirem. Quase cíclicas, Ale. Quase cíclicas. Tanto na América Latina, como na Europa, como em outros lugares do mundo. Super. Impressionante. Não, a gente tem que ver aquilo para saber quais são os gatilhos, quais não são os gatilhos, né? Mas é super interessante esse material para a gente ler hoje em dia, para a gente até ter uma referência. Podemos fazer um curso sobre o livro do fascismo. Podemos fazer 3-4 encontros para discutir. Não, eu acho. Tem muita coisa, porque especificamente nesse livro, ela conta. Primeiro, que ela é uma pessoa que teve experiência, né? Então não é que a gente tá falando, né? É um estudioso falando, não, ela foi. E uma coisa que eu acho muito interessante no caso dela, ela foi uma refugiada de guerra. Isso muda tudo. Então você imagina um ministro, uma chanceler que foi refugiada. Imagina como ela vai ter, a sensibilidade que ela vai ter para o tema de imigração. É incomparável com um cara que se formou, pode ter se formado em Harvard, whatever, mas é um cara... é teórico. Esse cara é teórico, não tinha vivência. Não pode falar na primeira pessoa. Não pode, e nunca vai saber o que essas pessoas passam, e nunca vai olhar com um olhar empático de fato. Não vai olhar com um olhar estratégico, é importante, mas não é só isso. Mas uma coisa que ela fala no livro, que eu achei super interessante, essa analogia que a gente pode fazer hoje com o Zelensky e com Putin, é que o verdadeiro líder, ele não fica num bunker. E assim, eu achei especial ela ter falado isso. Imagina, ela escreveu esse livro em 2018. Ela não escreveu esse livro, não tinha ainda entrada, mas é impressionante, Maria, como isso já estava na cara que ia acontecer. Era um tema de tempo. Mas assim, estava na cara. Porque você viu as atitudes de Putin em vários eventos
del 2020, del 2021, os desplantes, a quem saludava, a quem não saludava. O cara já estava fazendo um processo. O último movimento dele para geralmente pra, de fato entrar nessa guerra foi nos Jogos de Inverno, né? Que ele foi citar, né, o Xi Jinping para falar, olha, você tem I have your back. Não, ao contrário, né? O Xi Jinping estava lá ajudando, tanto que a China até hoje não se manifestou de forma, né? Eles ficam falando, a gente concorda, a gente vai tentar levar o diálogo. Com uma pessoa que nem o Putin, que é um tirano, não existe diálogo, não existe via diplomática. Então, assim, eu recebo essas tentativas. A gente nunca pode desistir, mas eles estão agora em Turkey, né? Na Turquia, sentados conversando com as novas rodadas. Não existe nova rodada, até porque, mesmo que se chegue num cessar-fogo, você não tem confiança no Putin. Então, ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um cessar-fogo e depois voltar atrás e pegar tropas, enfim, a gente não sabe. E fica uma atenção para todos aqueles países do leste europeu agora, né? Então, todos estão muito nervosos, porque aquilo eles podem ser a próxima Ucrânia, né? Então, mas ele falava, a Madeleine Albright falava no livro, que ele sempre falou que a Ucrânia era uma questão de honra para ele. Desde 2000, quando ele assumiu esse cargo. Mas ele foi estratégico. Sempre. Porque ele esperou um momento onde a Europa estivesse mais fragilizada para dizer, é agora. Não, e eu acho que o timing também é outra coisa que ajudou muito na tempestade, que eu falo que é a tempestade perfeita, foi a questão do gás, né? Eles acabaram de fazer o Nord Stream 2, que é um gasoduto que leva gás natural, né, da para a Europa. A Europa é super dependente desse gás, né? Então, assim, ele falou, eles não vão conseguir vir com essas sanções tão fortes, e eu tenho certeza que ele não achava que a guerra ia durar tanto tempo. Eu tenho certeza que ele achou, e agora hoje saiu no New York Times que ele não está recebendo as informações corretas. Está em todos os jornais. Que ele acha que seus assessores do Kremlin não lhe estão passando a informação real da guerra. E é o começo do fim, né? Deveria ser. Quando eu vi a Beta perguntando se é uma luz no fim do túnel, assim, luz do fim do túnel em termos diplomáticos, acredito zero. Luz do fim do túnel dele cair em si, não. Luz do fim do túnel dele ver que ele tá perdendo força e que ele vai ter que arrumar alguma desculpa honrosa para ele sair dessa guerra. Então ele vai pegar Donbass, anexar junto com a Crimeia e vai sair. Porque toda aquela parte que é junto com aquelas regiões separatistas que ele já reconheceu a independência, ele destruiu Mariupol, que é aqui do lado, que é toda aquela direita, né? Ele destruiu tudo. Então, ele vai ter que sair. Pode ser que ele termine? Pode, mas aí falando que ele já conquistou aquele pedaço e que é tudo bem, que ele queria... Realmente, posso perguntar-te algo? Vamos a falar da personalidade dele. Você acha que ele se vai retirar? Não, se retirar... Eu só acredito que ele vai se retirar, Maria Laura, se ele vê que ele não tem, né, que ele tá perdendo o controle completamente. E ele não vai oficialmente se retirar, falando, estou me retirando. Ele vai falar que ele já conquistou o que ele precisava conquistar, que era defender os separatistas, que ele já tem uma região que é o que os separatistas iam querer ter. Nunca ele vai falar, estou me retirando porque eu quero a paz zero. Isso não vai acontecer. Eu acho que se suicidaria? Se suicidaria não. Não acho. Não tem personalidade. Posso fazer nada, mas não acho que ele se suicidaria, não. E aí você começa a ver alguns movimentos que, em relação a ele, começam a mostrar uma pressão ruim. Então, por exemplo, o Roman Abramovich, que era o antigo dono do Chelsea, né? Que fala que e tal. Os oligarcas não é do interesse deles ter essa situação tão fechada. Alguns conseguem fugir com o dinheiro deles por paraísos fiscais, tem muitos que conseguem, mas de uma forma geral, esse não é um equilíbrio para eles bom, bem, né? É péssimo. Então, tanto que o Roman Abramovich, Abramovich. O que acontece? As sanções com ele não foram mais pesadas, até porque ele está colaborando com os peace talks. Então, alguns oligarcas sim, mas assim, eu fico chocada com a cara de pau. A Cristiana Mampura, não sei se você viu, ela fez uma entrevista, né, com o porta-voz do Kremlin. O que é aquilo, assim, né? Ele falando, parece que um canto da sereia. Ali, uma coisa que não tem nada a ver, uma coisa com outra, contando uma mentira descarada, né? E ela perguntando. Então, assim, eu não vejo nenhum caminho de lógica, nenhum caminho de paz, nenhum caminho dele admitir que ele fez uma coisa errada. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tinha que falar, tirando um pouco dessa parte da guerra e indo para uma parte econômica, é o seguinte: para a Rússia, esse movimento não tem volta, em termos econômicos.
né? Assim, eu vi muita gente questionando assim, uma discussão global. Ah, a globalização acabou. Ah, não, não acabou. Eu acho que vai ter, assim como houve na pandemia, uma mudança de cadeias de produção. Porque os países vão ficar En cada. Rusia, sin duda. Não, a Rússia saiu, assim, né? Mesmo que eles façam um cessar-fogo, whatever, que façam, eles vão ficar fora, né? Desse jogo global. Ninguém vai querer se envolver ou fazer alguma parceria que nem o Nord Stream, que acabou de ser feito. Uma outra que segurava muito o Putin também era a Merkel, né? Outra coisa Wow. que segurou. Então, assim, ele acabou de entrar o Olaf Scholz. Mira, sin Merkel en Europa y con Biden en Estados Unidos, para él el escenario fue perfecto. Na dor de braçada. Então, assim, realmente, e toda a Europa ali sem nenhum líder, né, que realmente a gente conseguisse ver como uma coisa. E eu acho que quando a gente falou da personalidade do Zelensky, eu acho que a gente muda. En un líder nato. Sabe o que eu sinto? Eu acho que, assim, além de líder, ele volta para uma coisa que a gente não tem nunca mais, que é a figura de estadista. Porque uma coisa. Total. Outra coisa é você ser estadista. Eu acho que ele faz esse perfil do estadista. Ele volta para a população, então ele se arrisca ali. Não é todo dia que ele sai, né? Então, até a Zane Minton, que é a editora-chefe da Economist, foi fazer pessoalmente uma entrevista com ele e falou que, assim, o labirinto, você não pode, você tem que deixar o seu... Ai, tá falando que tá travando, assim, não sei se é o meu ou é o meu que tá travando, assim, você avisa aqui a gente. Mas, qualquer coisa eu tento mudar alguma coisa aqui. Tá. Enfim, a Zane Milton contou que ela foi lá e que ela teve que deixar celular, que ela ia de vendada. É todo um esquema para ele ficar nesse bunker. Mas ele faz questão de sair algumas vezes na rua, porque ele falou, se eu não saio, eu não consigo ver o que está acontecendo. Que é aquela coisa que eu falei do líder, né? Não adianta ele tá fazendo aquelas... E outra coisa, como ele foi esperto, eu acho interessante isso, Maria Laura, de falar, que ele falou com todos os congressos, né? Todos os congressos do mundo inteiro. E como ele mudou a mensagem para cada um deles. Para então, cada um. Ele se tomou trabalho muito, de estudar a plateia y Sim, preparar para cada um lo que cada um tinha que escutar. Ele não fez um solo discurso para todo mundo. Não, cada um. Ele fez um estudo. O cara é muito inteligente. Muito. Muito inteligente. Muito. E muito também estrategista, né? Porque você sabe que aquilo vai mexer com a cabeça das pessoas. Então, Winston Churchill, para Shakespeare, Winston Churchill, ele falou, né, no House of Commons. Aí depois também foi citou Pearl Harbor, nos Estados Unidos. E assim por diante, ele foi fazendo discursos muito... E assim, ninguém, na comunidade internacional, não tem mais nada mais que é... Rico. Mais rico, que você reconheça a história. A experiência do outro. Tá todo mundo atrás do seu umbigo, né? Essa que é a realidade, né? Todo mundo atrás do seu umbigo. Então, você olhar, você ter esse cuidado dele naquele bunker, estudar, ir atrás, de tentar... Não, e não só ele, né? A gente fala dele, mas, por exemplo, mesmo o prefeito de Kiev, que era aquele lutador, os caras estão lá, assim, como se não houvesse amanhã, entendeu? Então, assim, não é só ele. Você vê... agora, uma coisa que eu queria falar especificamente dessa guerra é como os refugiados são basicamente mulheres e crianças, né? A gente não teve isso na Síria. Na Síria, eu falei muito sobre a Síria e tal. Primeiro, os números são gigantescos de refugiados. A Síria demorou 10 anos, teve 6,5 milhões. A Ucrânia já passou de 3 milhões. Então, se você for colocar isso em perspectiva, é um absurdo. Absurdo. Teve uma receptividade muito maior os ucranianos do que os sírios. Isso pode abrir várias discussões, mas as pessoas estão dispostas... Já abrió. Y con los refugiados africanos también abrió. ¿Por qué recibieron a los ucranianos y a los africanos no? Não, tipo, mas não dá nem para comparar, assim. Tanto que houveram relatos até que na fronteira os ucranianos negros também não deixavam passar. Mesmo pessoa que era da Ucrânia, entendeu? Então, realmente, isso é uma mancha na nossa história, na nossa humanidade, que a gente não consegue nunca reparar. Mas, enfim, eles estão sendo recebidos bastante, mas, assim, a Europa, na verdade, por mais que o grande apelo do Zelensky seja com os Estados Unidos, é a Europa que vai pagar essa conta. Com certeza. Assim. Por los refugiados, por tudo. Por o gás, por o comércio, e depois porque uno está muito colado no outro. Muito. Europa é um continente muito pequeno, Ale. Então,
uno estornuda e outro já tem pneumonia. Ou seja, eles todos vão sentir. Não tem como não sentir. Já também estão projetando né, uma recessão na Europa, e aí fazendo cenários um pouco menos drásticos, né? Então, na Europa é recessão, nos Estados Unidos vai ser estagflação, mas também é ruim para todo mundo. A gente vive um mundo que, assim, ninguém... Eu vi gente falando, mas a gente pode... Se eles não estão produzindo, a gente produz aqui. Gente, e uma guerra desse tamanho... Primeiro que ela quase na Terceira Guerra Mundial, se ele usar arma nuclear, a gente está sempre ali a um passo dele. Então, já é uma gravidade muito maior do que as outras. Segundo ponto, ninguém se beneficia de uma guerra, gente. Independente que você seja longe ou não, não é nem só em termos humanitários, em termos econômicos, em termos de tudo, políticos. É sempre difícil. Então, assim, a gente já vinha, isso a gente pode falar um pouco de economia, né, trazendo para esse espaço, a gente já vinha... depois da pandemia, sofrendo com uma pressão inflacionária no mundo inteiro, né? Teve também fábricas fechando na China no começo da pandemia, o que fazia com que não chegasse matéria-prima, aí a inflação aumenta. E a China, por conta da COVID, daquela política de zero Covid, está fechando cidades de novo. Sim. Então, assim, e as pessoas estão olhando para outro lado, sabe? Porque quando você vê, ninguém... É como que está tão longe, me explico, acá não pode voltar a acontecer. Não, assim, posso falar? Eu acho que assim, tem um meme, né, que fala assim, eu tô cansada de vivenciar a história, eu não quero mais fazer parte desses momentos históricos, porque a gente tá vivendo muita coisa histórica, mas ao mesmo tempo coisas históricas pesadas. Não é uma coisa... Muito. Vou perguntar-te algo. Você imaginou que você ia estar imersa neste momento histórico da humanidade? Não, jamais. Uma pandemia né, teoricamente uma gripe, né? Que assim, não é nem uma pandemia que nem, sei lá, o ebola, uma coisa. Não, ebola, eu sempre tive medo do ebola. Não sei porquê. É uma coisa assim. Já a palavra. Não, a palavra já me assusta. Desde criança, Maria, eu lembro de ouvir essa palavra e falar, meu Deus, esse ebola, tá na África, mas pode chegar aqui. Engraçado, né? Como a gente tem, cada um tem as suas fragilidades, esse negócio do ebola sempre me pergunta. Mas uma gripe, teoricamente, mas assim, o mundo é feito de simbologias que a gente percebeu ou não, né? Quando eu vi no começo da pandemia aqueles caras vestidos de astronauta na China, eu falei, isso não é uma gripe. Isso é muito pior que uma gripe. Por mais que a gente esteja aqui, né, contextualizando, uma gripe, vamos ver. Não é. Naquela roupa já mostrava que a situação era muito mais grave, que graças a Deus as vacinas, assim, isso a gente não pode esquecer. A gente está vivendo momentos assustadores, mas por outro lado a gente tem armas benéficas, né, que nem a vacina, que talvez há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente não teria conseguido. Né? Não nessa velocidade. Não nessa velocidade. É muito maior, né? Então, assim, eu acho que em termos econômicos vai vir. E eu vi hoje o presidente da BlackRock, que é a maior gestora, né, de recursos do mundo, falando que assim, essa geração não sabe o que é inflação. E vai saber. Né? Porque eu, por exemplo, eu tenho quase 40 anos. Eu lembro, a minha mãe me conta que ela tinha aquelas coisas de remarcar no supermercado, mas eu não vivi isso, eu não tenho lembrança disso, né? Mas agora volta. Mas ela volta, então a inflação é uma coisa... Não, agora já voltou, não que agora volta, já voltou. E esse que é o problema, né? A tendência no curto prazo não é melhorar, né? A tendência no curto prazo é piorar. E aí você tem, por exemplo, a gente tem, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas a gente tem no Brasil o sistema de metas de inflação, né? Que o Banco Central coloca uma meta para perseguir, e essa meta tem uma margem para cima e para baixo. Então, geralmente, esse ano, se não me engano, está 3,5, pode ser para cima 1,5, então a 5, ou para baixo. Mas assim, se você for vai pensar... estourar tudo, vale? Totalmente! A gente tem inflação já de 12 meses, que é nos últimos 12 meses, já passou de 10. Teoricamente, ela vai terminar o ano com 7 e pouco, porque a tendência talvez seja melhorar, porque a remarcação... No segundo semestre. No segundo semestre e tal. Então, assim, teoricamente... Mas vai estourar. Mas vai estourar até a banda de cima. Então, assim... a gente está falando desse momento, que é um momento que você tem que subir juros, que acaba sendo mais recessivo, né? Então... O Brasil, agora saindo da guerra e entrando para aqui. Foi aquela coisa, né? Cada dia um flash. Eu falo para as pessoas que, assim, realmente a Netflix tem muito a aprender com a gente, porque cada dia... Eu acho que agora, quando a gente tem um evento do tamanho que a gente está tendo no mundo, a gente acaba lendo menos coisa do Brasil. Isso é fato. Assim, porque você fica... Mas é impressionante como a guerra as pessoas já não falam mais da guerra,
né? Não. Assim, já virou lugar comum a vida que segue. Então, voltando para o Brasil. O Brasil, eu acho que a gente volta para aquela situação, a gente vai ter eleições esse ano, de desânimo. Eu até vi alguém postando sobre isso, é muito verdade. Você não escolhe quem você quer, você escolhe quem você menos odeia. Né? E isso é muito triste, porque não significa que não existam pessoas capacitadas para esse cargo. Como foi a última eleição. Tem muitas A pessoas eleição também foi assim. sempre. E assim, tem políticos também que são muito capacitados e que não entram nem nessa seara, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo. 1000 pessoas que poderiam entrar. Eu não acho, sinceramente falando, que uma pessoa bem intencionada, sem experiência política, tem chance de governar Brasília. Não acho. Acho que pode ser a pessoa mais bem intencionada, tecnicamente brilhante. Com o Congresso que a gente tem hoje, essa pessoa vai ficar falando sozinha. Não adianta. Assim, pode ser que a gente tá torcendo, tem o Renova, tem vários movimentos de renovação política, toda eleição para Congresso, vereador, eu voto em candidatos novos, eu vou atrás da história, mas Brasília é diferente. Brasília as pessoas são engolidas. Então, precisa ser alguém, na minha opinião, que tenha uma experiência política, né? Que seja uma... Eu gosto muito Porque, aliás, eu vou dar uma opinião 100% pessoal, gente. Eu acho que temos um presidente que não tinha experiência política. Não tem. Actual. Então, É. muitas das coisas que nos estão acontecendo têm a ver com a inexperiência. Não. Brasil é a quinta potência do mundo, Ale. Tem um tamanho. E não é só inexperiência. Ele tem, o pior de tudo é que ele tem experiência em termos de tempo, mas ele não tem habilidade política, que são coisas diferentes. Ele tem tempo ali, porque ele tá lá há 30 anos, E né? por num quartel. Exato, não, mas ele é congressista há mais de 25 anos, mas ele sempre foi baixo clero, ele nunca, né, nunca foi uma pessoa relevante. Então, assim, o que acontece com pessoas assim? Pessoas assim ficam na mão de quem governa o Brasil, que na verdade é o Centrão. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o Centrão. Primeiro que assim, o PMDB é o Highlander da política brasileira, né? É aquele partido que assim tá sempre bem posicionado. Pode ser o PT, pode ser o PSDB, eles ficam lá na deles até a hora que o negócio... Você considera em espanhol, eles sempre caem parados, caem em pé. Parados, eles nunca colocam o cara para bater, então eles nunca são cabeça de chapa, mas eles são sempre ali nas laterais e ali mandando naquele. Então o PMDB, ele é a base da política brasileira. E não só isso, tem todos os partidos satélites do Centrão, né? Então PL. Agora eu vou te falar, é muito desanimador você ver uma foto de um presidente atual com o Valdemar Costa Neto e com o Collor. Gente, independente que, assim, eu não tô nem olhando o que ele fez, não tô falando nada. Tô falando assim, vamos supor, eu não conheço ele. Ver ele lá, nessa foto, com essas duas personalidades, a gente fracassou como democracia, né? Porque essas duas personalidades estarem lá, na mesma foto! Na mesma foto! É surreal! Você fala que pesadelo! Né? E falando que vai ser a disputa do bem contra o mal, não, a disputa do mal contra o pior ainda. E a gente vai ter que se posicionar do mal com o péssimo, né? A gente vai ter que decidir em relação a isso. Eu não tô com cabeça para pensar nisso, apesar de eu trabalhar com isso, com política, eu não quero nem pensar nesse cenário. A gente vê um cenário ali de terceira via muito inóspito, que as pessoas não estão levando a sério. E assim, eu começo a ver muitos sinais de que o mercado está trabalhando com Lula vencedor. Né? Então, assim, você já começa a ver toda uma movimentação. Então, eu não sei se eu te falei, eu falei para alguém que teve uma conferência do BTG, que é um dos maiores bancos privados do Brasil, tal, com várias pessoas que tomam decisão, que são tomadores de decisão aqui no Brasil. Eles falando que assim, se você pensar, eles falando isso na palestra. Se você for pensar bem, o Lula não foi tão mal, né? Então a gente já pode trabalhar. Então, assim, quando você vê isso, independente, eu não estou falando a minha opinião. Já está negociando, Ale. Já está negociando. Já está negociando, já está negociando. Né, essa posição do Alckmin de mudar, de trazer algumas pessoas. O Henrique Meirelles tirou a candidatura do Senado, então eu não sei o que isso sinaliza, né? Talvez seja montando ali. Porque, assim, na política brasileira tem uma máxima que é ninguém é de ninguém. Você pode achar. Não, depois de ver a Lula com Alckmin, tudo vale, querida. Tudo vale. Não, eu só assim, tem uma palavra que acho que ninguém conhece, que é coerência, né? Tipo, você... Zero. Assim, coerência zero. Que eu falei ontem não quer dizer o que eu vou falar hoje, que não quer dizer o que eu vou falar amanhã. Então, isso desanima um pouco. Então, eu não vejo muita perspectiva para fazer-te uma pergunta, porque eu não sou de aqui, mas eu
também sou de um país tercermundista, de América Latina. Eu acho que há toda uma corrente na América Latina onde está votando esquerda, claramente, sim, uma ola assim, quase cíclica. Extrema esquerda. Você vê o Peru lá com o Sim. Castilho, também não consegue governar. Então também não dá. Extrema de qualquer coisa é ruim. Agora, você acha que isto tem a ver com que somos países democraticamente jovens e que falta cultura política? Tem a ver com que as pessoas durante muchos años fueron gobernadas en dictaduras militares, entonces no tienen la conciencia política o la responsabilidad individual, lo que significa, porque tiene que tener alguna explicación, ¿vale? Tiene que tener alguna cosa que usted diga, bueno, esto es por esto. Porque si no las personas se olvidan muy rápido. Esquecieron de lo que aconteció 10 años atrás o 15 años atrás. A gente esquece. Pero assim nunca vamos a sair do ciclo tampouco. Não. Tem até aquela expressão, né, que a gente, quando a gente está bem economicamente, a gente dá o voo da galinha, né? Porque a gente cai, né? Não é um voo sustentável, não é uma coisa. Por quê? Eu acho que tem mil razões para essa questão, não é que respondem essa sua questão, não é simples, mas eu acho que muitas coisas. Uma das coisas que eu acho que acontece é o seguinte: o caminho, que é o caminho que a gente sabe que funciona, ele não dá voto para a eleição seguinte. Então, por exemplo, você investir em educação não se paga nesse primeiro mandato, né? É uma coisa que você vai colher daqui a longo prazo, a longo prazo. Então, assim, a gente fica sempre, né, correndo atrás da... E, assim, a educação do Brasil avançou nos últimos anos, avançou no sentido de você levar essas crianças para a escola. Então, isso avançou. Mas a aprendizagem é péssima. Então, esse é um outro ponto, né? Então, você tem, em primeiro lugar, levando essas pessoas para a escola, mas você vê, por exemplo, no governo atual, a questão da educação não é levada nada a sério. E olha os ministros. Olha. Não. Faz um filme de terror, Ale. A quantidade de ministros, a falta de comprometimento com o tema, né? Então, assim, eu acho que é esse que é o principal, o que é mais grave. Se você tivesse uma troca de ministros, mas você visse que aquilo lá foi, assim, realmente foi um descaso completo com esse tema. Então, eu acho, tentando responder uma das partes da pergunta, que os temas que vão levar a gente para um próximo nível, né, que é a educação, que é você pensar em política pública e tal, são coisas que não ganham eleição. Né? Então, assim, isso é difícil, porque a gente está sempre correndo atrás do rabo. Isso é o ponto 1. Ponto 2, a gente tem um sistema ali muito bem montado, a gente precisaria urgentemente de uma renovação política, né? Em termos até de partidos, que é um business. Você ser político hoje em Brasília é um balcão de negócio, é um business. Sabe que você poderia fazer uma reforma política para tentar mudar esse cenário. Por que você não vai conseguir fazer uma reforma política? Porque eles mesmos que têm que aprovar. Você acha que eles vão aprovar um negócio para tirar o business deles? Não vão aprovar. Então, assim, realmente, eu acho que as perspectivas são falhas. Você vê que na América Latina, o que você falou, na América Latina inteira é assim. Você tem agora o Peru, né, que elegeu o Rio, que é uma vergonha. E aí, Chile. Não, nem me fale, assim, né, o Chile. Então, assim, mas você vê, por exemplo, o Piñera teve um monte de dados econômicos bons, mas a aprovação dele terminou com 8%, 9%, uma coisa assustadora, né? Então, assim, tem alguma coisa ali que eu acho que talvez, eu vejo muito o Paulo Artung e outros políticos falando muito disso, que é um liberalismo com consciência social. Mas isso os países têm. Eu morei 8 anos em Chile. Meus 2 filhos mais velhos são chilenos. Tienen un nacionalismo y una conciencia política que no tiene Argentina y no tiene Brasil. Fíjate. Entonces, eso te demuestra por qué, a pesar do econômico estar indo bem, ele tuvo só uma aprovação de 8%. Gente, que é surreal, né? Se você for pensar que no Brasil, se tivesse, né? Tem muito aquele conceito que até foi cunhado na época do Clinton, que é "It's the economy stupid", né? Se a economia vai bem, teoricamente o político se reelege. E não necessariamente. E você não crê que vai passar isso com Bolsonaro? Porque para um determinado grupo socioeconômico, Bolsonaro funcionou? Olha, eu acho que sim. Para algumas pessoas ele funcionou e algumas pessoas que vão ficar... Porque, assim, ainda existe um antipetismo grande, né? Então, assim, eu acho que muita gente que votou no Bolsonaro não gostou da gestão dele, tá? Acho que é um percentual grande. Mas essas pessoas colocadas ali com a opção Bolsonaro ou Lula,
Van Isso a que voltar a Bolsonaro. eu tenho medo, porque assim, uma coisa é isso, entendeu? Se a pessoa colocasse Bolsonaro ou qualquer outra pessoa de terceira via, essa pessoa de terceira via teria a chance de ganhar. Mas a pessoa sabendo que o Lula tá forte, a pessoa Você pode. acha que vai ser Doria da terceira via, claramente. Eu acho que agora talvez não. Eu acho que eu tô vendo o movimento dele ficar mais quieto, tô vendo o movimento do Eduardo Leite, que né, fez um leilão lá com o Kassab, e no final vai ficar no PSDB. O Kassab vão abanando, né? Porque meu cortejou todo mundo, tinha falado do Rodrigo Pacheco, tava na mão, né? Tentou com o Paulo Atung não topou. Ele tava atrás de todo mundo. Não conseguiu nada. Então, eu tô vendo algumas movimentações aqui, né, do Dória. Se o Dória achar que ele vai para uma humilhação, ele não vai concorrer. Né? Assim, acho que ele vai, apesar que ele ainda está falando que as prévias do PSDB têm que ser levadas a sério, mas esse movimento do Eduardo Leite ficar no PSDB, eu acho que ele nos diz muito, né? Do Muito, entre linhas, muito. Muito, muito. Agora, realmente, o Moro passando vergonha, né? Porque, assim, né, 7%, 8%, todo mundo achou que ele ia estar. Aí, agora também, passando vergonha de novo, porque tá falando que o Luciano Bivar, que era o que patrocinou o Sim. Bolsonaro, seria um ótimo vice. Sim, não dá. Outra coisa que o Moro peca, especificamente, não tô falando do que eu acho dele ou não, mas assim, ele só fala de corrupção. O brasileiro não está preocupado com corrupção, a gente já está na cara isso, entendeu? Se tem comida na mesa do cara, se o cara está trabalhando, se o cara. Ele quer que mais é que resolva a vida dele. Então, assim, esse tema não é um tema que fale para os Está brasileiros. pessimamente assessorado, Ale. Péssimo. Pessimamente. Pessimamente. Além dele Eu não tá... entendo quem lhe faz a campanha, quem lhe faz o discurso, o Não. olhar. Vamos dar uma Porque, dica. además, ele se queimou com a corrupção. Então, ele teria que descolar-se disso. Não, e ele só fala disso. Porque no fim, Não, é caminho ao fracasso. Não caminho tem do por fracasso. onde. E assim, por que ele só fala disso? Eu acho que é muito. A gente pode entender porque é onde ele tem experiência. Então, assim, se você ver naquele primeiro discurso que ele fez de filiação ao Podemos, ele foi falar de inflação, ele se enroscou. Assim, eu tava vendo, eu sou economista, e falou besteira. Não tô falando que ele não pode consertar depois ele consertou tal, mas não é. Mas a primeira impressão, que E sempre é a que vale, é a además. que vale. E outra coisa, a gente tem uma certa fixação que não é verdadeira, tá? Não se prova verdadeira, mas a gente acha que político bom é político carismático. Não necessariamente. Às vezes, políticos ótimos são aqueles que não têm carisma. Não, Não, porque mira, Lula é super carismático. super, super carismático. Então, assim, e o Lula, eu vou te falar, ele de burro não tem nada. Você pode gostar dele, odiar ele, achar ele péssimo. Mas ele sabe fazer seu trabalho, querida. Muito esperto. Ele já falou para Dilma que a Dilma tem que ficar fora, né? Que ela não sabe negociar, né? Então, assim, exato. Ele é um cara que sabe, tomou muita, né, tapa para chegar onde chegou, porque ele tentou milhares de vezes a presidência, mas depois que ele entrou nessa fórmula e sacou, ele, né, ele fez esse... E outra coisa, ele com essa resposta do judiciário, ele saiu muito como Marte, que era o melhor cenário que ele podia encontrar, né? Que assim, eu fui injustiçado, blá blá blá. Então ele vai usar essa campanha inteira, que ele foi injustiçado, que ele foi o que deu o povo brasileiro, tirou o desemprego. E as pessoas do Brasil, a população média, isso não é culpa da população média, falta instrução, não consegue separar o que é um evento econômico global, o que é culpa da autoridade local. Né? Então, assim, Lula, Eu acho que nem sequer entendem que é não, estadual não é por e mal. nacional. Não é por mal, é uma falta mesmo de instrução. Não dá para você cobrar que é o que eu falo. É muito difícil você mexer, jogar na cara das pessoas que as pessoas votam bem ou votam mal. Não existe votar bem ou votar mal. Existe a história de vida de cada um, o que aquele político mudou na vida da pessoa. Então, quem sou eu para falar que um cara que no É Nordeste bom ou ruim? é ruim? Não dá para falar. Eu tenho outra experiência de vida, eu tenho outra. A política dessa pessoa me afeta diferente do que afeta o outro. Não dá pra gente se julgar melhor ou pior que o outro. As pessoas têm experiência de vida diferente e votam da forma que acham melhor e que a vida dessas pessoas vai melhorar. Mas eu acho que assim, a gente tem hoje um cenário muito desafiador no contexto mundial, que eu te falei, de inflação, né, de recessão em algumas economias grandes, estagflação em outras economias, o Banco Central vai ter que subir juros.
E as pessoas não sabem distinguir se isso é uma coisa que veio da guerra da Ucrânia, da pandemia. Não, a economia está boa ou ruim. A pessoa vota com base nisso. E a gente não pode esquecer que o Brasil surfou e surfa por muito tempo a questão do agro, né? Das commodities. Né? Então a primeira parte do governo do Lula não foi ruim, foi boa, a primeira gestão dele, né? E ele surfou uma onda das commodities também, né? Só que as pessoas não entendem se isso é uma coisa que foi ele que fez. E ele fez um bom trabalho no primeiro governo. No segundo já começou a avacalhar, mas o primeiro governo ele fez. Então, assim, juntou o ótimo com o bom. Então, realmente foi uma coisa boa. Mas a Dilma destruiu tudo, voltamos milhares de vezes para trás, né? O que crees que está acontecendo com o dólar e como vai influir na economia brasileira? Então, o dólar, a gente aprende economia, eu fiz economia no INSPER, que a melhor previsão do dólar, assim, as casas todas fazem previsão, né? Qual que vai ser o dólar para o fim do ano? Cada um fala uma coisa. Sabe o que é isso? A gente chama em inglês de educated guess. É o chute. Não há forma de prever o dólar. Assim, quem tá falando que tá prevendo o dólar tá mentindo, tá chutando e tô torcendo para acertar. A melhor previsão pro dólar de amanhã é o dólar de hoje. Essa é a realidade. Mas, resumindo um pouco do dólar, tem muita coisa que não tem influência, a gente não tem influência direta. Agora, um dólar muito desvalorizado é um dólar que vai trazer mais inflação, que tem um efeito ali na inflação muito grande. Então, não é bom pra gente, né? Não vai ser Você bom. imaginou que ia estar em 4,85, 4,89? Não, É inviável pensar, quando estuvo 5,60. Não, e a gente também tem que entender que assim, o dólar, ele tem uma questão internacional, mas ele também tem muito de expectativa do futuro, da postura do Brasil, principalmente fiscalmente no futuro. Então, se eles acham que o governo vai ser um maluco, nossa, o governo vai ser um maluco, vai gastar dinheiro, vai quebrar teto de gastos, vai organizar. Aí o que acontece? O dólar, os investidores tiram os dólares do Brasil e aí o dólar sobe. Então, assim, tem dois fatores do dólar. Não é só uma questão internacional, mas tem uma questão também de Credibilidade. que é a credibilidade. Então, a credibilidade, ela vai para o dólar. Então, todo mundo precifica que talvez o dólar tivesse, se a gente não falasse, tivesse aquela questão do teto de gastos, né, do auxílio emergencial, que a gente traz, que o dólar teria um pouco menos. Não estaria 2, não estaria 1. Isso não existe no mundo mais. O que pasa, Ale, também, Brasil nunca foi um país demasiado dolarizado. Não era, porque na época do Lula tuvo um real muito forte. Sim. Então, nunca a moneda era o dólar, ou o parâmetro era o dólar. Nunca foi. Nunca foi. A diferença de outros países de América Latina que sempre foram dolarizados. Sim, sim. A gente não tem essa tradição. Não acho que seria bom a gente ter, né? Eu não. Porque isso significaria que o real não é forte. Exato. Não deveria ser um orgulho que não fomos dolarizados. Sim, porque isso significa que a moneda do Brasil é forte. É mais forte. Não, e eu acho também que a gente não pode esquecer que assim, o real foi um case, né? Sim. O plano real, tudo que aconteceu. Teve aquele filme também, não sei se você chegou a assistir, do plano real, dos bastidores do plano real. Foi muito bom. E a gente tem essa tradição. E eu acho que também depois do sistema de metas de inflação, a gente teve um caminho aí saudável até agora. Mas todo o sistema bancário brasileiro. Total. Excelente. O sea... Sincera, né? O Banco Central, ele tem um trabalho que é um trabalho macroeconômico, não sei se as pessoas entendem exatamente isso, mas ele tem um trabalho macroeconômico dessa política monetária, que é definir taxas de juros, qual é o impacto que vai ter na economia. E ele também tem um impacto, ele tem um trabalho de microeconomia, que é essa parte do PIX, que é essa parte de criar um ambiente mais propício para as fintechs e tal. E eles estão fazendo um trabalho excelente, assim, realmente... essa parte da microeconomia, até eles estão olhando até para temas assim na meta do Banco Central hoje em dia, tem a questão da sustentabilidade, que é uma coisa que, né, no passado... O ESG também está entrando com muita força. Assim, o ESG, primeiro que assim, depois que quem lançou também essa questão fez a mudança para o ESG, só para a gente falar desse tema, foi o Larry Fink, que é esse fundador também, presidente porque ninguém faz nada de graça, né? Ninguém faz nada por conta. Mas, bueno, lógico. Mas pelo menos faz e funciona. Pelo menos faz. Então, ele lançou uma carta, né, falando que assim, o investimento, o risco climático é um risco muito sério, né? E que se as pessoas não investirem
com isso na cabeça, as pessoas vão perder de fato dinheiro, né? Então, um outro tema que eu acho que a gente precisa pensar também e que o mundo vai passar por uma transição energética, não só pelo ESG, mas pela questão agora da Rússia, de tudo, sabe? Então, eu acho que isso também vai acabar influenciando. Mas voltando para o ESG, ele fez essa carta que mudou também toda essa visão dos bancos, da onde estão investindo e tal. Mas ainda existe uma coisa muito grande chamada greenwashing, né? Que é você falar que você investe ESG, quando você vai ver, não tem nada a ver de ESG, é uma bullshit, assim, desculpa o termo. Porque a gente está desinformada e é muito mais marketing e publicidade que o Eu, conselho em si. quando eu vejo tem uns comerciais assim que passam no meio da novela de umas empresas que você fala, gente, essa empresa é tudo menos ESG. E falando do ambiente, é uma hipocrisia, mas e assim, o mundo ainda também está engatinhando em termos de como regulamentar essas empresas. Porque assim, É muito novo ainda, né? muito novo. Eu até vou entrevistar no Mink uma expert em ESG, que é a Marina Cansado. Depois eu vou fazer um resumo aqui do meu Instagram. Vou entrevistá-la no Mink mês que vem, porque ela tá nisso desde sempre e tal. Porque eu acho que ainda tem. A gente criou o hype, mas a gente precisa regulamentar. Né, e criar formas de olhar para isso e ver o que é mentira, o que é verdade, né, separar o joio do trigo, criar índices que de fato, criar um monitoramento para ver se essas empresas de fato estão fazendo esse trabalho ESG. Y además tiene que haber un parámetro, digamos, una regla para avaliarlas si ellas realmente están cumpliendo o no para ficar o dentro ou fora. Hoje ainda não tem como avaliar. Tem algumas medidas, mas tá muito engatinhando ainda. E outra coisa, a gente tem que entender que você pode cobrar de uma Vale e que você pode cobrar de uma Natura. Porque o business da Vale, ele não é ESG raiz, assim, nunca vai ser, por mais que eles façam tudo. Então, assim, como é que a gente vai... Pode ter uma Vale dentro de um índice ESG? Pode ter uma empresa que seja de combustíveis fósseis? Pode. A gente ainda não tem essas respostas, né? Então, eu acho que o mundo tá... Mas só de haver essa discussão... Agora eu vou te falar, viu? Eu não sei, não é minha área de especialidade, mas eu acho que esperava-se muito mais da COP desse ano. Não acho que foi uma reunião com grandes avanços. Posso estar errada, posso mudar de opinião. Eu também vou entrevistar a Marina, depois eu volto nesse tema para cá, para vocês. Mas assim, eu não acho que houveram grandes avanços. Acho que andou um pouco, mas talvez não na velocidade que tinha que ter andado para um ponto que a gente está. Eu acho que estamos com outras urgências, Ale. Exatamente. Eu acho que estamos em um ano recessivo, em um ano de eleições, en un año donde yo acho que, ¿sabes? Voy a agregar una cosa y vamos a ver qué dice la platea. As pessoas se desilusionaram com a resposta das pessoas pós-pandemia. A gente esperava mais, Ale. A gente esperava mais na filantropia, no terceiro setor, no extender a mão a quem precisava e que iban a mudar lo urgente do importante. E eu acho que isso não aconteceu. Não aconteceu. Não aconteceu. Então, isso é como que quase uma desilusão, me explico? Com toda a gente que se murió, com todo o que vivimos, com o tempo que estuvimos afastados de nossos seres queridos, quem aprendeu? Nada. Te diria que, então, e olha que foi uma baita prova a pandemia, como para dizer, nos mandaram um recado que a gente deveria aprender alguma coisa. Não, eu acho. E quando você conversa também, eu acho que sempre, qualquer tragédia, até no luto, assim, existe um choque inicial, mas depois, assim, né, quando você... tem uma amiga que fala, o problema não é quando a minha mãe morreu, o problema foi 3 meses depois. O dia a dia? Eu tive todo um problema, né? Quando na hora você tem muita ajuda e tal. Então, assim, isso aconteceu em todas as áreas, inclusive na filantropia. A gente teve muita ajuda no primeiro momento e tal, mas hoje, eu também entrevistei o Gilson Rodrigues, que é do G10 Favelas. Ele falou, hoje tem muita gente passando fome de novo, entendeu? Assim, então, claro que teve uma ajuda super relevante, mas aí a gente volta para aquele tema. Por mais que a gente tenha hoje um terceiro setor importantíssimo, que se junta também com o privado, que também fazem um trabalho excelente, se você não tem o drive do setor público, você
ainda deixa muitas falhas, né? Porque é impossível você dar conta de todos. É um país muito grande, querida. Muito grande, é um Muito país grande para controlar, para abastecer. continental. E não só um país continental, você tem realidades muito diversas. Então, o Brasil é o Brasil do Maranhão, é o Brasil de São Paulo. Né? Então, assim, são coisas completamente. Isso também é muito difícil de você pensar, né? São Eu acho que podríamos, nós temos a Carola Matarazzo que estava escutando e Ai, que nos que quiere a las duas. Eu acho que poderíamos fazer uma live com ela, porque muitas vezes o paulista pensa no terceiro setor aqui, hasta donde ele enxerga, hasta la punta de sua nariz. ¿Y qué pasa con o norte, con o nordeste, con o sur? O sea, tenemos muito para abraçar. E o terceiro setor, eu acho que você tem que fazer essa entrevista com a Carola, porque ela vai poder falar como ela é uma. Eu já tenho marcada uma live com ela el 12 de abril. Se você quer entrar em uma parte, com muito prazer. Eu tenho muito a aprender sempre. Porque eu acho que, assim, o terceiro setor que a gente conhecia há 20 anos atrás não é o terceiro setor. Assim, não é uma coisa assistencial, né? É uma coisa muito mais estratégica. Você vê também, por exemplo, até ONGs e tal, fazendo parcerias com governos, com entidades, com todo um ecossistema ali para ajudar aquela região, para que Mas nisso, eu acho que seguramente ela nos vai contar ou nos vai informar, porque eu acho que muito tem a ver com informar ao público, que hay un movimiento mundial en cuanto a filantropía y tercer sector. De juntar a los billonarios del mundo, me explico, y de que ellos piensen en la donación. Olha lo que pasó con New Bank ahora. Como ellos han decidido y con qué naturalidad fala él colombiano, ela peruana, os números eran una cosa que él fala, yo ya para mí no entraba na cabeça a quantidade, ni cómo voy a usar. E também trazer esse conceito de eu não quero que meus filhos sejam só herdeiros. Date conta como também é um tema de educação, de governança familiar, além do que você quer deixar no mundo, e entenderam que era uma coisa, um conceito global, não só individual de cada país. Então, eu acho que evoluiu muito esse aspecto. Muito, e eu acho que, assim, falando um pouco daquele vídeo, né, que teve um vídeo até do Movimento Bem Maior, da escola, que foi com dois casais, né, foi com o Elone, com a mulher, e também teve o Davi, do Nubank. Eu fiquei encantada com a mulher dele, com a Maria, eu achei ela incrível. Que simplicidade. Não, posso falar, cada um tem um ídolo que merece, né, tem gente que é influência, eu acho essas pessoas incríveis, eu achei ela incrível, a simplicidade com que ela falou. E outra coisa que eu percebi na live, assim, na conversa, esse é um valor que você passa de pai para filho, né? Claro. Mas isso, te voy a decir algo. ¿Sabes lo que es eso, querida? Es verso. No es situación financiera o económica. Eso es educação. E isso é uma coisa que nós temos que trabalhar muito dentro do Brasil. Muito. Porque uma coisa assim muito gritante, que vivimos uma determinada época no Brasil, que o político, que o corrupto, que está tudo bem. Não, gente, acá é importante a educação, que é o que você estuda, que é o que você transmite, que propósito você tem com seus filhos. Das conta que em tudo tem a ver a educação. Muito. Não é dinheiro. Estamos falando de valores. Não, total. E a gente vê os casos deles, né? Cada um contou a sua história ali, né? De como eles foram impactados pela experiência dos pais em relação a dar de volta, a não viver com essa, né? Com essa riqueza toda e compartilhar e ver essa mudança no mundo. E uma coisa que eu acho até que a gente pode usar esse gancho para falar do tipo de empreendedorismo social e do tipo de terceiro setor que a gente quer ver, é o programa que a Mariel desenvolveu, que chama-se Reprograma. Como é que funciona esse reprograma? Você capacita mulheres para serem programadoras. Então, o que acontece? Você une uma questão social com uma questão de mercado, de economia. Você tem um emprego no Brasil, que ele é grande, ele é enorme, mas não é que as pessoas não têm trabalho. Existe trabalho, mas as pessoas não estão capacitadas para este tipo de trabalho, né? Principalmente no setor de TI e tal. Então, ela juntou uma questão social com uma falha de mercado. Isso é um tipo de empreendedorismo social do mundo que a gente vive hoje. Não é Claro que precisa ter alguém na ponta para dar aquela comida para aquela criança que não tem o que comer. Também, isso é super importante. Mas, se você for pensar estrategicamente, você precisa olhar também para esse empreendedorismo social que muda a vida das pessoas e que ensina a pescar,
né? E que junta com uma questão de mercado que está tendo problema. A gente não tem... todo mundo olhou aquela questão do... Te voy a contar una cosa en Chile. Cuando yo llegué a Chile en el 89 y fiqué hasta el 98. Y vos sabe, a las mujeres das favelas le entregaban máquinas de coser, tecido y un kichi de costura. Y había un lugar maravilloso que vendíamos vestidos todos con punto smoky, ¿viste? Esos nidos de abelha, que era producido por las mujeres de la favela. Ellas trabajaban y sabéis que muchas de ellas con el tiempo pudieron salir de la favela. Super! Y tener su propio negocio de venta de ropa de crianças, de lençóis bordados, de toalhas de baño. Entonces, yo acho que linkar essa ajuda do terceiro setor com educação para ensinar-les a pescar é muito importante. É muito importante. Muito. E também com uma educação, porque assim, uma coisa é você pensar numa educação básica na primeira infância de quem está nascendo agora. Mas e um menino que tem 16 anos? Ele precisa do ensino técnico, porque ele já está desfasado. Então, Total. assim, é todo um raciocínio que você tem que aplicar, não só para quem acabou de nascer e pensar nisso para o longo prazo, mas também aquela pessoa que já teve uma educação falha. Então agora eles estão focando muito em ensino técnico, que é importante. Hoje em dia você não tem mais dinheiro. Porque tem muitos ofícios que você já não tem mão de obra. E você marceneiro, elétrico, toda essa coisa que não necessita de uma universidade, talvez mesmo para o país não é um custo tão alto fazer cursos técnicos e você lhe genera uma possibilidade de trabalho. Então, essas coisas vai haver que pensar muito a curto prazo de aqui a 5 anos, porque também é uma forma de movimentar a economia. Claro. Não, e é necessário, existe essa demanda. Não é uma demanda aqui, mas existe essa demanda. Então, eu acho que tem todo esse trabalho de educação para uma geração que tem que sempre existir, mas também tem que olhar para aquele jovem que já está na ponta ali do mercado de trabalho, que já tem 18 anos, e precisa entrar, precisa arrumar uma forma de renda, precisa sair dessa vida. E outra coisa, eu acho que quando você olha para mulheres, no caso do projeto da Mariel, você tem uma influência na família daquela mulher muito grande. Posso dizer-te algo? Cuando a mí me preguntan, María Laura, ¿por qué dar este contenido a las mujeres son puntal da familia. Total. Las mujeres son puntal. Tudo passa por a mulher. Não tem como não. Na medida que você instrui essa mulher, você lhe dá conteúdo, você lhe dá conhecimento e você lhe fortalece a autoestima, porque em geral, as pessoas de baixos recursos, têm a autoestima muito fragilizada. Muito fragilizada. Tienen problemas de violencia doméstica. Entonces, na medida que você la coloca de protagonista y la coloca como, digamos, la gerente da família, essa família é outra história. Completamente. Os filhos na escola, no reforço, é um efeito multiplicador. Total. Até porque a gente sabe que muitas são mães solteiras, muitas que carregam esses filhos, né, na vida, o marido... o ex-marido foge ou muda, enfim. Mas essas pessoas, elas estão tocando essas famílias muitas vezes sozinhas. E só queria te contar também uma coisa super emocionante que eu vi, que a Blenda Oliveira, que é uma psicóloga que eu adoro, que eu sigo. Conheço, eu acompanho. Ela é uma cabelo liso, eu acompanho. Acho bárbara. Bárbara. La quero convidar a uma live, te aviso. Ela é legal, vale a pena fazer uma live com ela é muito legal. E ela contou uma história que ela estava fazendo à mão. Uma moça foi, não sei se você viu, que ela estava fazendo a mão na casa dela, a moça foi fazer a mão. E ela tinha que ver um vídeo sobre Deus no canal. E aí a moça não se importou e a moça amou o vídeo. Então, a sede de saber e a sede do conhecimento... E muitas dessas pessoas não se acham merecedoras, acham que não vão entender. E não é verdade. Né? Então, assim, e é isso que eu gosto de falar, né? Eu vou fazer só uma propaganda. Que é sexta-feira, eu vou fazer uma live. Espero você na minha plateia. Lógico. Sempre, né, às 10 da manhã, com a Cibele Florencio. Eu não sei se você já ouviu falar dela. Sim. Que é de Macaíba, que foi capa do Wall Street Journal, né? E que eu acho que, assim, a gente tem muito que aprender com ela. Assim, sinceramente, eu vejo muita gente procurando gurus. Não estou desmerecendo nenhum guru, assim, mas são pessoas que eu não posso ser guru de ninguém, porque eu sempre não tive nenhuma dificuldade na vida. Eu passei, eu tive, né, sempre a melhor escola. Eu tenho tanto que aprender
eu tenho muito mais a aprender com uma Cibele Florencio do que com uma mulher bababá. Não, essa pessoa, ela não dá aula de ¿Sabes qué resiliência. pasa? Mira, mírale, ya estamos en las 8, mas vamos a conversar 5 minutos más porque el papo está excelente. ¿Sabes una cosa que sí deixou a pandemia? E eu gostaria de marcarlo e talvez ponerlo como um recado do final da live. Os números sin emoción, sin sentimiento, no sirven de nada. Las empresas sin las pessoas que hacen equipo no sirven de nada. La familia que no tiene comunicación dentro de casa, que fue una cosa que obligatoriamente tuvieron que rever en la pandemia, tampoco funciona, no tem pontes, no tem vínculos. Entonces, eu acho que para aquele que entendeu o recado, é um momento, assim como se está reestructurando o mundo desde a energia, como falamos, desde quienes van a ser as potências, também a pessoa internamente está reviendo suas prioridades, que é lo importante, que é lo urgente. E sabes quê? É a única forma que vamos a sair desta situação. Não tem volta. Primeiro a pessoa tem que não sentir fome, porque entendo que a pessoa que sente fome não pode pensar em outra coisa, então primeiro hay que ponerle comida no prato e depois hay que educarla. E vai influir absolutamente em todos nós. Exatamente. ¿Por quê? Aumentaram os assaltos, aumentaram os sequestros relâmpagos, o que estão fazendo não justifica, mas gente, com uma população sem trabalho, desocupada e com fome, é complicado socialmente. Esse é o resultado esperado, inclusive, é o que você falou. Sim. A pessoa está na escola, não está comendo, não está, né? Meio que não tem outra... pensar. Então, eu acho que é um benefício para todos que isto melhore. Desde a educação, desde a saúde. Por quê? Porque não podemos viver só saindo de auto blindado para ir a um shopping e voltar e não poder andar na rua, não, porque uno vive em sociedade, não tem como, Ale. Então, eu acho que uno tem que buscar todos os canais possíveis, te diria que quase como com um compromisso social de trazer informação. Mira, eu em 2020 fiz meu primeiro curso gravado de autoestima na maturidade. E para minha surpresa, você não sabe a quantidade de mulheres, como te conta a psicóloga desse vídeo, que comprou curso por la necessidade de querer entender, de querer aprender. Dividido, parcelado, não importa, mas essa necessidade também de que alguém da sociedade los visualice, los enxergue e diga, ¿saben qué? Vale a pena, voy a dedicarme una hora, media hora de meu tempo, le voy a explicar, le voy a enseñar. Você não sabe a resposta que tiene essa gente que está com fome de querer aprender. Então, eu acho que vale a pena falar da política brasileira, vale a pena falar da realidade do mundo, mas que podemos fazer nós dentro de nossa pequena realidade. Claro, total. Que vai influir absolutamente em toda a realidade do país e da sociedade. E, por outro lado, na de nossos filhos. Você não tem 2 filhos pequenos? Você que quer para seus filhos quando eles cheguem a los 15, 18 anos? O cenário deveria ser diferente. E eu não acho, além de tudo isso, é o que você falou, por mais que seja um impacto menor, é o impacto que você consegue. Se todo mundo fizesse um pouco, né? É claro que a gente precisa de coisas estruturadas, mas eu acho que essa coisa que você falou de cair a ficha, de que se melhorar para os outros é melhor para todo mundo, eu acho que nem todo mundo caiu essa ficha. Eu acho que essa ficha muda. Né? Então, assim, se todo mundo for educado, se todo mundo tiver uma condição boa, a gente vai ter uma relação melhor nas cidades, e, né, de violência, de tudo. Né? Ale, o que você faz desde a atualidade da LLB, ou seja, você também está educando com a informação que está fazendo. Você está fazendo uma curadoria de conteúdo de qualidade. Sim, você não sabe quem está do outro lado do Instagram. Também tem um foco educativo, para ponerlo de alguma maneira. Não, e eu acho que, assim, além do foco educativo, eu acho que muito do que você falou dessa questão da autoestima, eu tento muito trazer essa questão da mulher, trazer esses exemplos, trazer essa questão de que quanto mais alto tiver uma, mais alto vão estar as outras, né? Então, assim, desses exemplos dessas mulheres, de celebrar essas conquistas, eu acho que isso também é uma coisa legal da gente espalhar, da gente torcer uma pelas outras, né? Da gente trocar
é conhecimento entre a gente. Eu acho que isso tudo é muito rico e a gente sempre aprende, assim. É muito bom saber que qualquer pessoa pode te ensinar muito. Uma pessoa que teoricamente você acha que não tem conhecimento, senta com essa pessoa e você não vai precisar de coach. Às vezes o seu coach está na La sua... vida, porque te va a contar de experiencia de vida. Às vezes a lição de resiliência não vai ser numa aula que você vai ter via Zoom. Às vezes a lição de resiliência é uma conversa com a pessoa que trabalha na sua casa. Então, essa visão de que está tudo conectado e tal, eu acho que é uma visão que Fundamental. espero que estejam tendo e que a gente ajude, né, a disseminar. Bueno, ya te digo que tenés que voltar porque la gente preguntó si iba a haber otra. Voy a falar con Carola si me aceita, que eu imagino que não vai problema de entrar com você para conversar, para falar, porque eu acho que é isso, ¿sabes? El logo do camino é isso. Es una roda donde hay 3 mulheres que le extienden la mão a la que se siente fora da roda. Claro. Eu acho que esse é um trabalho que uno pode fazer e que também é um exemplo para nossos filhos, ¿sabes? Eu acho que mostrarle a eles também o que significa ser solidário com o outro. É porque é Uno exemplo. no sabe, el día de mañana tu filho puede ser gerente en una empresa, en una parte de RH, de tecnología, de lo que for. Ese trato humano con otro faz toda la diferencia. Super. Toda la diferencia. Você vê que essa consciência já está na cabecinha das crianças, né? Então, assim, quando eu não. Outro dia, meu filho me fez comprar um negócio para trocar o para-brisa do carro de R$ 100, porque ele ficou com muita dó do moço. Ele falou, mãe, ele começou a gritar comigo, você tem que ajudar ele, porque ele tá precisando. É tão bonitinho, né? Nem precisava, na verdade, tanto de. Né? Mas ele começa a ter noção de lo que es ajudar ao outro. Muito, muito. Então, eu acho que a gente precisa sempre que esses valores humanos são até maiores do que os outros que a gente pode... Sin dúvida. Sin Fica dúvida. dele. Sin dúvida. Então, Señora, voy a decir lo mismo que digo cuando hay alguien que me da mucha pena despedir. Yo soy armenia. Los armenios tienen una frase que dice que esmegis tanalik chiga, que quiere decir, yo de vos no me lleno, pero nos tenemos que despedir. Ah, é verdade. Entonces un placer. Podría ficar 1 hora más. Sim, eu também. Nuevamente soy muy tu grata porque hayas venido. La verdad que no imaginé que ibas a aceitar. Para mí fue un privilegio tenerte hoy aquí. E as portas ficam abertas para ter outros encontros. Maravilhoso. Eu que te agradeço. Sempre gostei de você. E é engraçado, né? Como a gente consegue gostar de pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? Eu criei isso com muitas pessoas legais. E é o que você falou. A gente começou falando disso, termina falando disso. Dessas afinidades que a gente vai criando na internet. E apesar de muita coisa ruim na internet, tem muita coisa boa. E para mim... Vocês sabem que quando você entrou na de Luciana Temer, que viste que eu falei, há pouco público, e você falou, deveria ter mais público. É assim, porque a veces son temas que no son masivos, mas a gente va trabalhando a los poucos, viste esa semilla que va colocando e a cosa vai crescendo. E tem um papel também de você educar, que você falou. Às vezes o papel não é você bombar na sua live, é o papel de educar as pessoas sobre esse assunto, de não fazer... Aliás, na terça que vem, tenho um encontro presencial com o grupo de mulheres do Camino, é super bacana, e trago a Luciana Temer para falar do tema da comunicação. É isso. Porque não é tão difícil falar de certas coisas. Eu falo da comunicação assertiva em geral e trago um pouco lo dela porque eu acho que temos dificuldades de escutar. Há coisas que preferimos não escutar. Mas o problema... Em todo, com o marido, com os filhos, com tudo. Mas sabe o que eu falo pro meu marido, Maria Laura? Você ignorar o problema não vai fazer ele fugir. Pelo contrário. Por contrário, uma bola enorme. Vai criando um monstro, né? Até para as crianças. Tem até livro infantil que fala que o monstro se alimenta do silêncio. Quando você coloca a palavra para fora, assim, fica pequeno. Vai diminuir. Vai ficando mais pequeno. Mas enfim. Ai, que lindo, não te vayas. São 20:09 e seguimos tendo-te aqui. Muito obrigada ao público por estar hoje. Muito obrigada a você. A casa fica aberta. E eu gostei que além de haber trazido o tema político, trouxemos o conceito do terceiro setor. Eu acho que uno lo tem que incluir em tudo, Ale. Em tudo. Essas bandeiras que a gente precisa carregar de educação, de terceiro setor, que é importante a gente aumentar essa conversa. Mas um beijo, amei. E obrigada. Gracias. Boa noite a todos. Fica gravada, ok? Tá bom. Perdão. E vas a ter o podcast da live. Eu te comunico, vas a ter teu podcast com o áudio.
Tá bom? Maravilhoso. Vai poder Boa assistir noite. assistir e ouvir. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, querida.